E aí, pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu tenho dois convidados especiais e um anúncio de lançamento. Vamos chamar eles aqui sem mais delongas. Temos aqui convidados especiais, Guilherme Kroll e Cassius Medawar, da editora Conrad. E aí, meus amigos, tudo bom? Tudo bem. Thiago, tudo bem, Thiago? E você? Muito bem, sejam bem-vindos ao canal Comic Zone, Mikasa e Tsukasa, fiquem à vontade aqui. E a gente vai falar sobre o lançamento da Conrad, não é mesmo? Pois é, vamos anunciar aqui o lançamento da Conrad de setembro. Anúncio em primeira mão aqui no canal Comic Zone. Pois é. E que quadrinho, viu, gente? Já vou começar, explicando logo para quem está assistindo a gente, que aqui não tem roteirinho, não tem... vamos falar disso primeiro. Não, disse assim, a gente aqui no Comic Zone é assim, chama os caras, é que nem lá em casa, quando você chama os amigos, aí a conversa você vai conversando, é assim, aqui vamos conversando do livro. E eu vou começar dizendo, tá, que eu achei o gibi muito, muito foda, muito bom mesmo. Eu já vou começar mostrando a capa, tá? Vamos. Nós estamos falando de Os Fantasmas de Pinochet. Gente, que quadrinho chileno que saiu o ano passado, é um quadrinho super novo, foi maior furor no Chile quando foi lançado, e agora chega ao Brasil, acho que num momento bem interessante, né? Interessantíssimo. Da eleição, da polarização, que se fala tanto em golpe, em ditadura, né? Eu acho que aquela frase já até surrada, mas que é importante a gente conhecer a história para não repeti-la, né, Thiago? E acho que é muito do que esse quadrinho apresenta. E até já aproveitando, já que você já mostrou de cara a capa brasileira, né? É uma capa exclusiva da edição brasileira, desenhada pelo Félix Vega. Inclusive, eu tinha colocado no grupo lá do Comic Zone essa semana a capa chilena, né? Que é aquela capa dos Pinochet amontoado e tudo. E eu me lembro de ter conversado com vocês há uma semana dizendo que eu achava aquela capa chilena, que infelizmente eu não coloquei aqui, mas enfim, não importa. Depois vocês procuram aí. Na oportunidade eu falei para vocês que eu tinha achado aquela capa melhor. Mas aconteceu o que vocês disseram que ia acontecer. Depois de ter lido o quadrinho, eu achei essa capa muito melhor, porque é nada mais, nada menos que o julgamento do Pinochet no inferno. E, cara, que sensacional. Então, vocês estão me dizendo que os autores, eles fizeram especialmente para a edição da Conrad essa daí. Exatamente. Até porque o quadrinho saiu lá no Chile pela editora Planeta, certo? Né? Então, assim, a gente até poderia lançar com aquela capa, mas aí teria que negociar com a Planeta, comprar deles, e os autores falaram que se a gente quisesse, a gente poderia ter uma capa nova brasileira. Aí, por que não, que a gente pensou 2 segundos, né, Thiago? E claro, a capa chilena, ela tá inclusa no livro como extra, né? Então, a gente não perdeu, a gente não vai deixar de ver a capa. Ela só não está estampada na frente, ela tá no interior do livro, né? Mas, na minha opinião, depois de ter lido, eu acho que vocês fizeram a escolha editorial correta, porque é muito impactante, sobretudo depois de você ler o quadrinho. Obrigado, Thiago. Fala, Gustavo. Fala, Guilherme, depois eu falo. Eu ia só comentar com o pessoal, né? Eles não sabem, mas nós editores conversamos nos bastidores. Mostramos capas uns para os outros. O que você acha dessa tal? E aí veio a opinião é sempre sincera. O Thiago falou, prefiro a chilena. A gente falou, mas calma. De cara, antes de ler, eu falei, na lata mesmo, olha, eu prefiro a vermelha. Acho que vende mais na livraria, acho que é mais impactante. Mas vocês tinham razão no argumento que vocês utilizaram que... Não, leia. Depois a gente conversa. Pois é, e o que eu ia só contar de curiosidade é que quando o Félix fez a capa pra gente, ele mandou o RAF de 2 opções. Era essa e tinha uma segunda. E a gente gostou mais dessa, né? E eu, na minha resposta, eu sugeri para ele se ele poderia, para a 4ª capa, fazer uma imagem contrária, como se a câmera estivesse atrás da estátua. E ele topou. Eu não separei essa imagem aqui, porra. Mas não faz mal, porque aí as pessoas têm que comprar o livro para ver, né? Ou achar numa livraria, né? Rapaz, você tá muito jabazeiro, viu, Cássio? Você tá assistindo muito Comic Zone, aí fica assim. Então, eu tenho assim, eu ia falar, eu assisto muito Comic Zone e tô aprendendo com você, Thiago. Vou até aumentar a câmera assim. E falando em jabá,
A pré-venda começou hoje na Amazon, né? Isso. E o link é o primeiro que está na descrição. E notem, como começou hoje, o desconto ele ainda não está habilitado. Mas não se preocupe, você pode fazer a sua compra, porque assim que o desconto entrar, automaticamente você recebe ele. De todo modo, seu cartão só vai ser faturado no momento que o quadrinho foi enviado, que deve acontecer quando? Quando é que o quadrinho vai ser lançado? Se tudo der certo, bom, deve dar, porque já está na gráfica, vai inclusive. O lançamento está programado para 15 de setembro. Pronto, 15 de setembro, olha só. Então, o seu cartão só vai ser faturado no dia 15 de setembro. Lembrando que se você for cliente Prime, então você não paga nem frete, olha só. Então, o quadrinho ele vai ficar mais ou menos por uns R$70, tá? Eu digo para você, minha gente, vale cada centavo, porque esse... eu não estou falando aqui porque eu estou na frente deles, não, tá? Mas é porque é um dos quadrinhos mais potentes que eu li nesse ano de 2022. Porque, primeiro, é um lançamento muito oportuno, né? Afinal de contas, a gente está em plena eleição, né? Concorrendo... um dos candidatos com chance de vitória aí é um fascista, né? Que é um grande fã de Pinochet, né? Não é mesmo? Pois é, sim. Pois é. E esse quadrinho, ele é uma biografia, a gente pode dizer assim, do Pinochet, só que não é aquela biografia chata que vai contar em ordem cronológica, Pinochet nasceu, aí ele fez isso, até o momento da sua morte, não. A forma como esse quadrinho ele é estruturado, para mim, é sensacional. Guilherme, você quer começar comentando um pouquinho, fazendo uma sinopse aí pra gente do quadrinho, por favor? Eu só queria pegar o gancho da data de lançamento antes de fazer a sinopse. Claro. Porque 11 de setembro foi o golpe, né? O golpe contra o Salvador Allende, né? Que colocou Pinochet no poder. Então, a 11 de setembro agora completa 49 anos do golpe, né? Foi 71... Não, desculpa. Foi 51 anos. Agora não lembro se foi 71 ou 73. Eu acho que é 73 o golpe. Então, 49 anos, eu tinha falado certo. 73, 49 anos. Em 11 de setembro, eu lembro de Quando teve o atentado de 11 de setembro, os chilenos falaram, né, pra gente 11 de setembro já tem um significado, né, é um significado tenso, né, mas assim, e a gente tem esse gancho dessas datas em setembro, que também vai ter o plebiscito da nova Constituição chilena no começo agora de setembro. 4 de setembro. Vai se falar bastante disso, né, então a gente iria pegar, assim, no mercado editorial a gente trabalha com efemérides, né, quando o assunto para ajudar no debate também, é uma coisa importante pra gente pegar essas datas. Assim. E eu gosto de você porque você sempre usa umas palavras muito bonitas, efemérides, muito bem, cara. Dá todo um ar de nobreza a esse vídeo. Continue, por favor. Mas enfim, e a sinopse do quadrinho é essa, assim, o Pinochet, é a biografia o Thiago já deu um ótimo preâmbulo aí, para usar outra palavra, que é a vida do Pinochet e a morte do Pinochet. A vida e a morte. Os autores eles fizeram uma extensa pesquisa. Inclusive, no fim do livro, tem uma bibliografia que eles apresentam. E um dos livros que tem a bibliografia é o livro do Comic Zone, de Paracoelhos, né? Que vocês lançaram. E o outro livro, que até separei aqui para mostrar, um saiu pela Zarabatana, Os Anos Allende, que até complementa um pouco. Assim. Um pouco não, muito legal. Bastante, né? Até porque o Allende, não vou dar spoiler, mas ele tem uma participação crucial no livro. Então, se você ler Os Anos Allende, você vai saber bem quem é, né? Quem foi Salvador Allende e qual é a ligação dele com Pinochet, né? E você vai apreciar um pouco melhor o que acontece nesse livro aí. E falando sobre os extras, esse livro ele é recheado de notas explicativas e uma extensa bibliografia, né? Para quem quiser realmente mergulhar no assunto, porque apesar do quadrinho tem esse caráter biográfico, mas tem um lance de ficção, uma coisa meio realismo fantástico, né? Que é bem comum nos quadrinhos sul-americanos. Mas apesar disso, ele foi feito utilizando como base uma extensa bibliografia sobre a história chilena e o Pinochet, né? Os autores passaram 4 anos pesquisando. Eu ia falar isso. As fontes estão todas lá, né, no fim do quadrinho, mas eles tiveram 4 anos de pesquisa para chegar nessa publicação, né? Pois é. E
Eles colocam uma nota assim que os eventos, o livro é baseado em eventos reais, em uma extensa pesquisa, mas as situações, algumas situações, né, de diálogos e tal, é romanceada, naturalmente. Claro. Não estava lá presente na sala. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu acho muito legal, eu já sabia disso, né, mas o livro levanta, é que o Pinochet, ele era louco por coisas místicas, né? Então ele tinha 3 tarólogos trabalhando para ele tinha um monte de gente, e aí tem o diálogo dele com os tarólogos, de que ele tem que fazer e tal, o lance dele, a briga que ele tem com a igreja católica, né? É muito interessante isso. Não, é isso que acaba... Não, desculpa, Thiago, fala. Eu ia falar só isso, a gente acaba ficando sabendo, a gente sabe sempre do grosso da história, mas muitas vezes a gente não tem acesso a esses detalhes, né? Que torna tudo mais interessante, ao molho da história, né? Daí a importância de todas essas notas, né? Porque você vai sabendo disso com... Inclusive, gostei muito do... infelizmente não separei aqui a imagem, mas o layout das páginas de extras, né? Que imitam a bandeirinha chilena e tal, isso eu achei bem bacana. E o que torna esse livro tão interessante para mim é justamente o fato dele falar sobre esses fatos reais, né, que as pessoas dizem que não deve ser mais dito fatos reais, agora só fatos, porque fatos são reais, mas eu vou continuar dizendo fatos reais porque eu gosto de dizer assim. Enfim. Então, o uso corrente da língua é mais importante do que a gramática. Exato, eu também sou dessa linha aí. Então, mas ele vai falar, ele vai mostrar esses fatos de uma forma romanceada, utilizando esse realismo mágico e tal. Então, até separei umas imagens, gente. A gente fica conversando e não mostra os... É que o papo tá tão bom, né? É que a gente vai, né? É só um parêntese de questão do design. O design foi feito pelo Delfim e ele também fez a tradução do livro. Ele fez a tradução e o design. Ele é um cara multimídia e ficou... Ambos os trabalhos ficaram muito bons, assim, tanto o trabalho de tradução quanto o trabalho de design. Ele teve a ideia de fazer as notinhas emulando a bandeira do Chile. Então isso não é da edição original, foi não. O Delfim que fez isso. O Delfim que fez. Olha só, então além de um bom... edição brasileira, é todo original. Além de um bom tradutor, ele também é um bom designer. Eu achei bem bacana o design dessa página em particular. E o livro, ele abre... O quadrinho, ele começa com essa imagem que eu fiquei assim, beleza, tá, tudo preto, daí aparece o Pinochet no que parece ser um caixão. Essa é a primeira página do livro. E depois a história começa, né? Só que essa primeira parte, ela vai se... A gente vai saber o que ela é no final. Então, o quadrinho, a gente começa com o Pinochet em Londres, no ano 2000, né? Onde ele estava exilado, recebendo, inclusive... visitinhas da sua amiga Margaret, né, a Margaret Thatcher, né, sua amigona, e a gente vê um Pinochet já fragilizado, né, no fim da sua vida, refletindo um pouco sobre a sua trajetória, né? Então ele vai pensar muito na infância dele, e daí tem essa imagem aqui que eu separei, ele com alguns poucos anos de idade vendo os comunistas passeando na rua, né? E a mãe dele fala... são os ratos, não se junta com essa gentalha, Tito. Tesouro, não se junta com esses comunistinhas safados. E daí ele fica com isso, né? E daí ele tem essa imagem do rato querendo matar ele com uma foice. Né? A mãe dele era uma mulher muito severa e uma mulher forte, né? Que comandava a casa e o Augusto com mãos de ferro. E daí ele sofre um acidente, né? Ele foi atropelado, então ele anda meio assim, um acidente que era para ter amputado a perna dele, né? E ele vai pensando sobre esses fatos marcantes. Então, a infância dele, essa mãe severa, o acidente que ele sofreu, a sua educação numa escola católica, o seu relacionamento com os católicos, não é mesmo? Porque, como o Guilherme falou aí, ele era um cara supersticioso, acreditava no Zé Pilintra. Não, isso é mentira, isso foi o que eu adicionei. Mas o cara gostava dos tarô, era super místico e tal. Então... e uma das coisas que até o quadrinho mostra, mas que veio da pesquisa dos autores, é que ele acreditava ver fantasmas mesmo no Palácio da Moneda, né? Então, isso é e o fantasma do Allende, né? Exatamente.
Ele viu o fantasma do Allende, ele dizia que viu o fantasma do Allende, assombrando ele lá, tá? Fantasma do comunismo, né? E é legal esse exemplo aí do comecinho dele criança, vendo manifestação, porque assim, é um fato histórico que ele foi atropelado, quase perdeu a perna. Ele viu a manifestação comunista, o cara juntou e os autores imaginam uma situação, mas tudo isso aconteceu mesmo, né? É só essa questão natural de uma biografia que vai ter algumas partes que você tem que transformar numa narrativa interessante, né? Normal isso. E daí, olha só, mais um encontro que ele teve com o fantasma, né? Dessa vez o fantasma do tio Sam. Então, daí mostra, né, como eu estava dizendo, ele na escola, e na escola ele já tinha um temperamento bastante violento, né? Ele brigava lá, só que como é descrito no livro, ele não brigava assim por brigar e beleza, ele brigava assim para matar o cara, sabe? Então, a mãe dele tira ele dessa escola para colocar ele numa escola militar, né? E daí a primeira parte do livro é essa, né? O Allende, o Pinochet olhando para trás e fazendo uma reflexão sobre as coisas mais importantes que ele teve na vida dele, né? Os pontos altos, os pontos baixos, aqui o encontro dele com o Papa e o encontro dele também com essa figurinha aí. Você pode dizer quem são? Pois além do tio Sam, né? Ele tem esse outro fantasma que acompanha ele, na verdade, que não era um fantasma, né? É o próprio Demo, né? É o próprio capeta, próprio mochila de criança, né? E daí a gente volta para aquela versão, desculpa, é a versão do Satã chileno, né? Sim, é muito bom isso aí, inclusive. Muito bom. E daí a gente volta para aquela primeira imagem ali, olha só, que é quando aquela imagem que abre o quadrinho e que volta na página 70, em que a gente vai ver o Pinochet após a sua morte, né? E é aí que o quadrinho, para mim, ele começa aqui nessa página, que é quando o Pinochet vai ser julgado no inferno, porque todo mundo acha que vai morrer e que vai para sei lá, o céu. E uma coisa que é interessante se notar é que o Pinochet, nessas primeiras páginas, ele fala de si próprio como se ele fosse uma pessoa boa, não, um cara de boa, assim, só pensava no bem da nação, é um patriota, né, é um cidadão de bem. Mas aí, no momento que ele morre, e na hora do julgamento final, ao lado do seu amigo Capeta, que ele vai ser julgado por todas aquelas pessoas que ele vitimou durante a ditadura, né? E daí eu não vou mostrar a imagem, nada, porque eu não quero estragar a surpresa, porque para mim, como eu disse, é o ponto alto do quadrinho, mas ele vai ser julgado pelas crianças que ele assassinou durante a ditadura chilena, né? Não necessariamente que ele assassinou diretamente, mas que foram assassinadas atendendo às suas ordens, né? Mulheres grávidas, políticos, né? Enfim, diversas... Militares mesmo. Sim, militares, claro, militares. Que desafiavam ele, né? Ex-aliados, né? Uhum. Não tinha muita... Quem desafiasse... Né? Uma coisa que eu achei interessantíssima... Desculpa, continua, Cássio. Não, só ia falar que a ditadura Pinochet é uma das ditaduras mais sangrentas da América Latina, né? Não, o cara era um verdadeiro carniceiro, né? E uma coisa que eu achei muito interessante é o papel, e isso eu não conhecia, né? E prova como a gente, apesar de ser sul-americano, a gente conhece muito mal a nossa história. Eu não conhecia o papel que o Chile teve na Guerra das Malvinas, né? Eu também não sabia. E isso daí é mostrado no quadrinho, até longamente mostrado, não é uma menção, isso, sabe... E também achei isso muito foda a forma como foi mostrado. Então, para mim, o ponto alto desse quadrinho é que a gente vai ver o Pinochet a partir do seu próprio ponto de vista, falando da sua vida, e depois a sua vida mostrada através dos olhos das suas vítimas no momento do seu julgamento no inferno. Isso, para mim, é incrível. E é o que torna esse quadrinho tão bom, sabe? Assim, a gente ter os dois lados da moeda, né? Pois é, eu acho legal que a sinopse do quadrinho, eu acho que até a gente traduzida da edição chilena, eles dizem exatamente isso. Pinochet, em vida, escapou do seu julgamento ao morrer. Portanto, os autores reimaginaram o seu julgamento, então, no pós-vida, porque ele não merecia passar
livre assim pela história depois de todas as atrocidades que ele cometeu, né? É interessante isso que você falou, porque é muito triste você saber que esse cara morreu de velhice, sei lá, tipo, ele não foi julgado por tudo que esse desgraçado fez, sabe? Então eu achei bacana, até poético, né, o que os autores eles fazem. Não, ele não teve seu julgamento em vida, mas ele foi julgado assim no pós-vida, né? Eu gostaria, assim, como eu disse, é poético, mas eu não gostaria que a mesma coisa acontecesse com o Bolsonaro, por exemplo. Eu quero que esse canalha seja julgado em vida por tudo que ele tem feito. E outra coisa desculpa interromper, mas como eu disse, acredito que eu falei no começo, dá para fazer diversos paralelos com o que está acontecendo na política no Brasil hoje. Porque algo que, quando eu falei, né, que o Pinochet ele não gostava muito dos católicos nem dos padres, é impossível para um brasileiro hoje ler aquela passagem lá dos padres e não fazer um paralelo, não pensar no padre Júlio Lancelotti, que vem sendo perseguido aí por esses canalhas, sabe? Porque o Pinochet fazia igualzinho lá, entende? Então, a gente tem uma pessoa aqui que precisa ser julgada em vida, eu espero que isso ocorra. E esse quadrinho, assim, o timing dele não podia ser melhor. Não apenas, assim, tá, como o Guilherme falou, né, no 11 de setembro tem o aniversário do golpe, mas o timing com o Brasil, né, o fato de assim, leiam antes de votar, pelo amor de Deus, coloca esse livro no braço e vai lá apertar o botão, o piririri na urna eletrônica, pelo amor de Deus, meu. Mas exatamente, Thiago, acho que você falou tudo, porque isso também passou pela nossa escolha, né? Além dessas datas chilenas que o Guilherme falou, a nossa escolha pela data de lançamento também pega. Ela está exatamente entre o 7 de setembro, que se promete passeatas golpistas, e a eleição de 3 de outubro, né? Então, também a data foi escolhida a dedo exatamente também pensando nisso, que acho que as pessoas têm aí uma ferramenta para ver o quão ruim é uma ditadura, um golpe militar, né? E tentar que isso não se repita mais aí pelas Américas, né? Nesse sentido, eu acho que os chilenos, assim como os argentinos, eles são mais bem resolvidos como a gente, sabe? Porque eles decidiram enfrentar os fantasmas da ditadura. Pô, semana passada teve notícia de pessoas envolvidas na ditadura argentina que foram condenadas agora. Então, eles estão realmente assim nesse processo bastante avançado de penalizar todos aqueles envolvidos nas atrocidades que aconteceram nos anos 70, 80, nesses regimes militares. Enquanto que no Brasil, a gente, né, com a anistia, teve até a Comissão da Verdade que foi feita aí que depois foi jogada para debaixo do tapete, né? Tudo aquilo que foi discutido ali durante os governos desde 2002 em diante, tudo aquilo que foi apurado, sabe, parece que se escondeu de novo. Então a gente é muito mal resolvido com a nossa história, né? Se percebe pela forma como esse livro foi feito que eles têm uma relação bem melhor com o que aconteceu durante o regime militar por lá. Mas você sabe, Thiago, que eu também acho, eu concordo totalmente com você, mas eu acho que mesmo lá, no Chile, por exemplo, as coisas escapam, né? Então o próprio Pinochet não foi jogado em vida e o quadrinho mostra também, apesar de o foco no seu quadrinho não ser a mulher dele, né? O quadrinho mostra o quão ruim ela era também. Né? E a mulher dele acabou de falecer. Ela morreu, eu não lembro se foi no finalzinho do ano passado ou no começo desse ano, aos 99 anos. Como é que uma desgraçada dessa morre de velhice, minha gente? Porra. E a gente tem alguns amigos no Chile, exatamente porque a gente está publicando coisas chilenas, né? O Geraldo Borges é um, e nesta época ele foi mandando umas notícias e contando umas coisas pra gente, que vários lugares fizeram festas, mas tipo festa do bairro mesmo, sabe? Não é que uma festinha em casa. Pra comemorar a morte dela. A morte! Ah, que bom, pô! Que nem eu aqui, quando não, o churrasco no dia que o Olavo de Carvalho morreu, eu fiz um churrasquinho. Isso! E tinha um slogan. E assim, ele me mandou tipo uns flyers assim. E aí tinha um slogan. Eu ia falar, qual é o slogan, Gui? Nenhum mal dura 100 anos. Porque ela morreu aos 99. Pelo menos eles tratam com um bom humor, né? Isso aí. Nossa, é muito, muito louco. Só fazendo aqui, vai ter quadrinho chileno na Comic Zone também. Depois eu falo para você. Ainda não estou pronto para anunciar,
mas já depois eu falo para vocês nos bastidores. Mas a produção de quadrinhos chilena, ela tá muito bacana, sabe? A produção contemporânea. Historicamente, eles não têm, até pela... eles não têm historicamente uma produção de quadrinhos como a Argentina, por exemplo. Mas eu acho que eles estão correndo atrás, e o que tem se produzido de quadrinhos bons ultimamente no Chile não tá no gibi. Que trocadilho o Chile ruim, né? Mas... O Chile tem uma coisa curiosa, tem o Condorito, né? O Condorito é um personagem, é um marco cultural chileno, é um quadrinho, né? Exato, mas exato. Existe uma produção chilena interessante, e é legal que vocês vão lançar, agora a Zarabatana lançou também, a gente está lançando. De uns tempos para cá, isso é uma coisa que eu acho muito interessante, a gente ter olhado um pouco mais para a América do Sul, né? É uma coisa, tem gente produzindo quadrinho, tem, por exemplo, a Lote 42 lança Power Paola, que é nascida no Equador, mas radicada na Colômbia, né? E a gente tem olhado mais para a América Latina, porque tem muitas proximidades temáticas com a nossa vida aqui, e eu acho, lógico, eu leio de tudo, a gente publica de tudo, não estou falando para ignorar a publicação europeia ou americana, ou japonesa, mas também vamos olhar um pouco para a América do Sul aqui, mesmo o Brasil, e ver o que está sendo produzido, né? E vou dizer para vocês uma coisa, isso tem, em grande parte, muito do apoio governamental no Chile, porque o governo chileno está enviando missões de editores chilenos para tudo que é evento no planeta. Então, em Angoulême, tinha um stand dos quadrinistas chilenos com agentes chilenos, e daí foi lá que eu tive o primeiro contato com quadrinhos chilenos. Quando foi, pouco tempo depois, aqui na cidade de Montreal, onde eu moro, no Canadá, teve o Festival de Quadrinhos. E essa mesma missão chilena que estava em Angoulême, estava aqui em Montreal. Aí eu parei, rapaz, deve ser algum sinal para mim. Aí eu parei lá com o meu cartãozinho, né? Oi, tudo bom? Sou da Comic Zone e tal. E conversei com a gente, né? Aqui, para o pessoal pensar que é mentira, até que é meu cartãozinho da Comic Zone. Conversei lá com o pessoal, e foi lá que eu negociei esse quadrinho chileno que a gente vai publicar. Para você ver como dá resultado, sabe? De você estar sempre mostrando o seu quadrinho, assim, nessas várias vitrines que a gente tem pelo mundo. Já imaginou se no Brasil a gente tivesse esse tipo de incentivo, sabe? Da gente estar enviando autores e agentes mundo afora para estar mostrando que tem se publicado de quadrinho bom no Brasil, sabe? Então, acho que os chilenos têm muito a ensinar a gente nesse sentido. O governo chileno me convidou para ir lá participar de uma rodada de negócio. Na época eu não pude ir. Inclusive, eu falei pro Cláudio ir no meu lugar, e ele acabou... ele trouxe os anos alheios. Olha só. Isso suscita um debate paralelo, né, que é o soft power, né? Você fazer investimento em cultura para divulgar a cultura do seu país, você ajuda o poder a criar uma valorização maior das coisas que você produz no seu país, né? A Coreia do Sul tem um case muito interessante com o K-pop. Eles transformaram o mundo, né, agora com o cinema, com séries de TV, com os dramas lá, o K-drama lá, que é tipo uma novela mexicana. E assim, se o Brasil não prestar atenção, não olhar para a cultura, vai ficar para trás. A própria novela brasileira tem perdido espaço no mundo, né? Exato, né? Pô, se você pensar que a novela brasileira tem fãs na Turquia, gente que para tudo toda noite na Turquia para ver novela brasileira, para ver o Clone, sabe? Enquanto que aqui a gente fica... Acha que cultura é um desperdício de dinheiro. Porra, velho, deixa de ser burro. Se fosse eu, bicho, eu botava dinheiro assim, injetava dinheiro no funk carioca, pra tocar no mundo inteiro, sabe? Isso ia transformar o funk no nosso K-pop, mas o pessoal fica achando que é só mexer a bunda, que é só falar de putaria. Enfim, Guilherme, você está convidado para voltar aqui pra gente falar disso, viu? Esse é um assunto que dá muito pano pra manga. E aí volta pra questão da eleição, né? Porque o governo atual extinguiu o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura extinguiu a maioria dos incentivos culturais que tinha no Brasil, né? E isso é uma coisa que se reflete, gente, assim, a gente precisa investir na base, investir na produção. Não dá pra gente exigir que um autor de quadrinhos tenha um trabalho paralelo para pagar as contas e ainda produzir um quadrinho em alto nível nas horas livres dele, um quadrinho super... E aí ele vai concorrer com o europeu, que ganha para isso, com o japonês, que ganha para fazer isso, com o americano, que tá ganhando em dólar e tal. É difícil. Você vai exigir que o autor de quadrinhos do Brasil precisa ser um herói. Ele tem que ser um herói. Por isso eu sou defensor de medidas como o PROAC, que financia a publicação de um quadrinho no ano. Não, pois senão às vezes o que acontece é que até o autor vai fazer uma obra legal, mas isso vai demorar anos, né? Eu tava antes de vir gravar essa live
com o Comic Zone, com o Thiago, a gente estava com o Shun Izumi aqui na Conrad, né, autor do Sonhonauta. E ele estava contando do processo dele de criação. Ele demorou 8 anos para fazer. Por quê? Porque o cara trabalha, porque, né, tem filhos, tem família, tá, não consegue produzir. Pessoal, eu saí aqui rapidinho só porque eu preciso fazer um jabá também, tá? Porque essa live aqui, ela é bem propícia a jabás. O primeiro deles vocês aí que acompanham a Comic Zone, vocês com certeza devem ter lido A Herança do Coronel, que a gente publicou no mês de fevereiro. Se você leu e gostou da Herança do Coronel, eu tenho certeza que você vai gostar aí dos Fantasmas do Pinochet, porque a estrutura ela é um pouco parecida. Aqui, no caso, tem uma parada mais de paródia, muito de humor, mas fala sobre a ditadura argentina e sobre como um cara que estava diretamente envolvido na ditadura argentina após o seu fim, ele muda sua cabecinha para achar que, não, talvez eu não tenha sido tão mal, talvez eu tenha feito a coisa certa, que é exatamente o que acontece com Pinochet aí nesse quadrinho, né? Então, acompanha aqui as aventuras do Elvio, né, do Elvito, e se você gostou da Herança do Coronel, com certeza você vai gostar aí do Fantasma do Pinochet. Vou botar o link aí na descrição. E aproveito também para fazer um outro anúncio da Comic Zone, tá certo? Esse vai sair para o mês e que tem tudo a ver também com os Fantasmas do Pinochet, que é o nosso quadrinho Malandros. Esse quadrinho aqui é um pedaço da história da América do Sul que a gente no Brasil não conhece, né? A Argentina, em 1955, os militares eles bombardearam a Casa Rosada e a Praça de Maio para tentar dar um golpe, né, no presidente Perón, matando mais de 300 civis. Os caras foram lá quando a praça estava cheia, meteram bomba, mataram mais de 300 pessoas. E o que acontece? O Perón não estava dentro da Casa Rosada. Então, o que o Rodolfo Santujo e o Dante fazem nesse quadrinho aqui tentar montar esse quebra-cabeça, porque ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Será que alguém avisou ao Perón para que ele não estivesse lá? Tipo, por que os caras decidiram meter bomba? Então eles vão contar isso nesse quadrinho aqui, que é parte de um fato real da história argentina, né, o bombardeamento da Casa Rosada em 1955, e conta uma história a partir disso. Então acho que esses 3 quadrinhos eles conversam bastante entre si. Vai chamar Os Malandros? Vai chamar Malandros, porque... Malandros, porque a edição argentina se chama Malandras, que é a mesma coisa, né? Então fala sobre os capangas envolvidos. É que eu vi a capa, você perdeu a chance de ter um título chamado Rufiões. Então, porque é o nome francês, né? Que os caras encontraram lá para os malandros, né? Os rufiões. Rufiões eu achei muito... sabe o que é um rufião mais, né, no Brasil. Exato. Rufião é uma palavra tão legal, né? Não chamar de rufiões também. Não foi para gráfica ainda não, então ainda dá para mudar, viu? Quem sabe? Olha aí. Uma coisa interessante, você falou, aqui na Conrad a gente tem uma ficha comercial a gente faz a ficha comercial do livro para mandar para as livrarias, né? Com argumentos de venda e tal. E uma das coisas da ficha comercial é livros similares. E eu coloquei a Herança do Coronel lá. Olha aí. Great minds think alike, tá vendo? A gente pensa... Eu não tinha conversado com o Thiago disso, não. Eu coloquei lá. Já bota os malandros também, viu, Gui? Mas agora já foi. Que a ficha comercial antes de entrar na pré-venda, né? Então. Sim. Tá certo. Pessoal, acho que a gente já falou o suficiente sobre o livro. Eu não quero dar mais spoiler, nem contar muito mais, porque é um livro que merece ser lido, merece ser conhecido, tem muitos detalhezinhos ali. E se a gente ficar falando demais, acaba explicando demais. Eu queria fazer um favor, fazer um pedido para você que está assistindo. Faça um favor a si próprio e leia. Conheça um pouco da história da América do Sul, conheça um pouco da história do Chile. E esse quadrinho, ele é muito bom. Eu não estou exagerando. E outra coisa, a gente falou muito da história e tal, mas os desenhos também são sensacionais, viu? São. Nossa. O Félix Vega é um desenhista super famoso lá no Chile. O pai dele era um quadrinista famoso. Ah, sim! Então ele é uma família de quadrinistas. Pessoal, o pai dele... Desculpa, Cássio, continua. Pode falar. Eu ia falar que o pai dele... Eles têm 3 quadrinhos muito famosos lá, né? O Condorito, aí tem um outro que é um Papa, alguma coisa assim, e tem um terceiro, e ele desenhou esses outros 2, eles são o Condorito. Então, eu ia perguntar para você, para você explicar para a gente, porque o pessoal sempre gosta de saber sobre o papel, sobre a capa, se é dura, se é... Isso eu não me lembro de ter visto, então você pode dizer aí para a gente? Sim, ele é capa cartão, com orelha, miolo inteiro colorido,
em papel couché, Uhum. 130 páginas, e o formato é 17 por 24, Gui, ou 26? Eu acho que é um pouquinho maior, acho 17 por 26. Acho que por 26, eu acho que é formato americano mesmo. Sim. Então ele é isso, ele é inteiro colorido, capa com orelha. E que cores, viu? E que cores. A colorização desse quadrinho é sensacional, gente. Pois é, e todas as edições tem um brinde, tem um marca-página também exclusivo da edição brasileira. Boa. Encartado para todo mundo que comprar. Legal, muito legal. E aproveita, gente, que a gente conseguiu um preço melhor, porque é uma negociação do papel antiga. Se fosse uma negociação de hoje em dia, o livro estaria R$120, assim, fácil, porque tá muito caro o papel. Ô, Gui, e o couché vai desaparecer mesmo? Como é essa história? Olha, cara, desaparecer eu não sei, mas vai ficar caro, né? Rapaz... Não, eu acho que para um quadrinho nessa qualidade, nesse formato, eu acho que o preço ele tá muito bom, né? Sobretudo pegando agora da pré-venda, o link é o primeiro da descrição e vai ter 30% de desconto, tá? Não tá aparecendo agora, porque acabou de entrar em pré-venda, começou hoje a pré-venda, né, se eu não me engano. Hoje. Sim. Então, mas vai entrar aí nos próximos dias. Beleza? Então, Guilherme, Cássio, muito obrigado e contem sempre aqui com a Comic Zone para falar de quadrinho bom, como esse aí, tá certo? Obrigado, Thiago. Então, eu vou fazer o jabá final, então, né? Por favor. O lançamento da Conrad de agosto, antes do Pinochet, é o Matote, né? Estamos lançando o Romeu e Julieta do Matote. Já deixar você em tela cheia. Ele também está em pré-venda, mas ele sai até a metade de agosto, mais ou menos. E o Matote imagina só a única noite de amor que Romeu e Julieta tiveram. E olha as cortinas se abrindo, é como se fosse uma peça de teatro. E aí é só com desenhos, só com os desenhos do Matote. Ele desenha só em lápis. É mais um livro de arte quase do que de quadrinhos. E aí também todos eles vêm com um brinde que é tipo para você enquadrar, ó, que bonitão. Você faz um quadrinho, bota na parede, você tem uma obra de arte do Matote. Rapaz, achei bonito, viu? Parece ser um bom livro para presente, né? Para presentear a namorada. Sim. Sobretudo que é Romeu e Julieta, né? E deve ser bom até se o pai dela te odiar, aí você fala assim, ó, pensei na gente aqui, Romeu e Julieta. Sabe? Pois é. Um livro de arte, ó, eu sou um cara letrado, eu gosto de artes e tal, né? Dá para ficar na mesa de café, né? Na coffee table e tal. Sim, como é que chama? Um coffee book table. Esqueci o termo. Qual é o termo correto? Coffee table book. Tem um episódio do Seinfeld só disso. Exato. Muito bom. Boa, gostei da referência, viu, Cássio? Então, novamente, muito obrigado. E contem sempre aqui com a Comic Zone para falar de quadrinho bacana. Beleza, pessoal? Obrigado, Thiago. Valeu. Um abraço. Até a próxima.